Olá, eu vou começar esse vídeo hoje de um jeito diferente. Eu vou contar uma historinha e eu quero que você pense se você se identifica, se já passou por essa historinha ou se você conhece pessoas que passaram por essa historinha, historinhas similares. Eu vou usar dois personagens, eu vou usar o João e Maria. João e Maria decidiram sair, estavam no mesmo bar, não se conhecem, e de repente João vê Maria lá do outro lado da balada, ou sei lá de onde eles estiverem, e começa a pensar que ele simplesmente precisa falar com essa mulher. Alguma coisa aconteceu que ele simplesmente precisa conhecer essa pessoa. Ele chega na Maria, eles começam a conversar, nada muito importante, tá? Ele não sabe praticamente nada dela, eles conversaram um monte de, sei lá, de bobagens e trocaram números. João vai pra casa na expectativa de que ele quer muito continuar falando com ela. E ele acorda no outro dia incomodado, juntando coragem pra mandar mensagem, preocupado com o que ele vai falar, e ele manda um oi. E ela calorosamente responde e eles engatam numa conversa. À medida que a conversa vai evoluindo, o João vai começando a ficar tenso. Ele fica preocupado que ele quer muito ficar com a Maria. Ele quer muito que a Maria goste dele, que ache ele um cara sensacional e que ele seja interessante, desejável, enfim. Então ele começa a se preocupar com as coisas que ele vai falar pra Maria. Como é que ele vai se apresentar pra Maria? Ele começa a pensar demais, começa a perguntar pros amigos, começa a calcular muito as respostas, começa a dar gelo, segurar um pouco, ou falar mais, ou falar menos, ou falar de outras coisas, o que, por alguma razão, vai desinteressando a Maria, que vai respondendo cada vez menos, que deixa pra responder no dia seguinte, o que vai colocando o João numa extrema angústia. Porque ela não responde, o que será que eu faço? Fala disso com os amigos o tempo inteiro, fica tentando resolver uma situação, até que a Maria vai se distanciando até que corta. Mesmo que os amigos tentassem dizer pra ele que, olha, ele mal conheceu ela, que por mais que ele esteja sofrendo pra ele superar, porque afinal não tem nada demais, ele ficar assim mal, ele sente como se ele tivesse terminado com alguém incrível. Ele tá sofrendo de verdade, ele tá sentindo um coração partido. Mas ele tá sentindo um coração partido pela Maria ou pela ideia que ele tem da Maria? E esse é o tema do vídeo de hoje. Você se apaixona pela pessoa ou você se apaixona pela ideia? E normalmente quando a gente se apaixona pela ideia, por que isso acontece? Bom, a maioria de nós quer se apaixonar. A gente cresce aprendendo tantas coisas sobre amor, paixão e relacionamentos que essa mensagem fica incutida na nossa cabeça e ela é repetida por TV, por filme, por série, de como o amor deve ser, como uma parceria é importante, como a vida é completa, como a vida tem sentido, tem significado quando a gente tá amando alguém. E se torna um dos maiores ideais, né? Um dos maiores propósitos da vida, estar com alguém. Estar com alguém nos eleva, nos alivia, nos motiva, traz a nossa melhor versão. Uma pessoa junto com a gente provém companhia, provém achego, aconchego, segurança, enfim, parece que a nossa vida fica melhor se a gente estiver com alguém. Quando a gente está num relacionamento, parece que valida o nosso senso de autoestima, as nossas dúvidas com relação a se somos amados, desejados, se somos dignos de amor, elas somem, pelo menos por um tempo, porque a gente tá com alguém, né? E abafa também os nossos medos de, enfim, da solidão eterna, do buraco, as nossas carências, todas aquelas coisas que a gente sente quando não tem alguém. Muitos de nós. Tem pessoas que têm uma tendência a serem mais codependentes, precisarem mais de outras pessoas, ou de meio que sem querer colocarem a vida delas na mão de outras pessoas, que fantasiam ainda mais sobre isso e que têm uma dependência ainda maior de estar numa parceria, de estar com alguém, porque parece que isso é a motivação da vida. Se você tá sozinho, parece que a coisa não funciona. Junta isso que a nossa espécie humana, ela tem duas características importantes. Não só a gente tem uma função de se reproduzir, né? Mas a gente também tem uma necessidade de contato. Nós somos uma das raríssimas espécies que não só tem habilidade de reprodução interna, como a gente das mulheres, por exemplo, dos mamíferos, como a gente também tem a necessidade de prazer sexual. E a gente tem necessidade do vínculo com outras pessoas. O nosso cérebro, a fiação dele é toda feita pra gente se apaixonar, pra gente encontrar segurança, paz, acolhimento, enfim, coisas boas através do vínculo, da intimidade. Nós somos uma espécie que precisa de outras pessoas. Sabe aquele ditado, ninguém é uma ilha? Isso é muito verdade. Nós sentimos necessidade de contato humano. Tanto é que tem muita gente ficando doente com depressão, ansiedade, estresse na Covid pela falta de contato humano. Pelo estresse que causa só poder te ver através de uma tela, não poder te abraçar, não poder pegar na tua mão. Nós somos seres que precisamos de contato, né?
Então, quando a gente, enfim, se apaixona, o nosso cérebro produz substâncias em torno daquela paixão, que nos fazem sentir bem, seguros, né? Que fazem nos sentir sentimentos, enfim, animados. E esses sentimentos são tão gostosos que podem até provocar uma certa dependência deles, né? São sentimentos que podem ser tão aditivos quanto, sei lá, a cocaína. Você precisa daquilo cada vez mais, porque é gostoso se sentir seguro, notado, amado, desejado. E às vezes ter alguém dá esse sentimento. Mas às vezes a gente sente muito mais essas coisas do que a pessoa tá efetivamente causando pra gente, né? Como é que a gente define o padrão de como a gente se interessa ou se apaixona por alguém? Bom, tem fatores genéticos e tem fatores do jeito que a gente cresce e se desenvolve na vida, né? A nossa saúde mental, emocional, nossa autoestima, nossas experiências de vida sozinhos, em família e o que continua acontecendo na nossa vida, todas essas coisas de forma positiva e negativa influenciam na listinha de critérios, que nem sempre a gente tem consciente, do que a gente espera e busca numa parceria, na pessoa que a gente gosta. Essa listinha de critérios vai impactar nas escolhas que a gente faz e se a pessoa parece mais ou menos atraente. E geralmente essas listinhas estão muito relacionadas a características de pessoas que eram importantes no nosso desenvolvimento, geralmente familiares, pai, mãe, o nosso cuidador. Inconscientemente ou conscientemente, ou é inconsciente, de repente você torna consciente, ou às vezes nunca se torna consciente porque ninguém te fala, mas as pessoas com quem a gente se relaciona têm características físicas, emocionais, de comportamento de pessoas lá de trás da nossa história. E às vezes quando a gente tá bravo a gente fala: você parece teu pai, tu parece o meu pai, tu parece a minha mãe, nossa, isso que tu faz é bem como a minha mãe faz. A gente não percebe e de repente sempre tem traços, né? É uma coisa bastante misteriosa, assim, né? Mesmo antes que se tornem aparentes, lá no primeiro encontro já tinha traços específicos conhecidos pra você. E isso são coisas que nos atraem, para o bem ou para o mal. Esses atributos, eles são muito específicos de cada pessoa. Cada pessoa tem essas preferências idealizadas de uma parceria, né? O que não é ruim, tá? Você ter uma idealização saudável de conhecer uma pessoa é super legal, inclusive o que te mantém interessado na pessoa à medida que você vai conhecendo ela. Mas o que eu vejo as pessoas reclamarem muito no consultório é quando a idealização pega um caminho meio ruim, né? Que já não é como é que eu vou dizer, uma coisa bacana. Então, é verdade sim que o amor é cego, né? E que a paixão, especialmente lá no começo, é cega. Uma idealização normal, um pouquinho de fantasia acerca da pessoa que a gente tá conhecendo e se apaixonar é bom, até ajuda a gente a se apaixonar. A gente admira outra pessoa, a gente quer explorar os interesses da outra pessoa, a gente quer entender um pouco o que ela faz, as ideias que ela tem, enfim. Faz com que a gente queira estar mais próximo dessa pessoa. E também acorda características novas que a gente não lembrava que a gente tinha, né? A gente pode se sentir mais sexy, mais mulher, mais homem, mais empático, mais generoso, mais motivado, mais esperançoso, né? Mais disposto a experimentar coisa nova, assumir risco, coisa que talvez antes, quando a gente tava meio solteiro, a gente não, né? Engraçado que no começo, quando a gente conhece alguém, a gente tá muito disposto também a ser sincero, falar o que pensa, o que sente, porque a gente tá querendo vender um peixe. Normalmente, quando a gente tem uma idealização saudável, é isso que a gente faz. A gente fala da gente, a gente fala das nossas coisas. Quando a nossa idealização não é tão saudável, a gente tenta muito se moldar aquilo que a gente acha que o outro espera da gente, para que a gente seja pro outro a parceria ideal, que é a historinha do João e da Maria que eu contei lá atrás, e que muitos de nós fazemos. Como é que isso acontece? Junta essa necessidade da nossa espécie de companhia, de contato, de conexão com inseguranças, crenças que eu tenho sobre mim, sobre o futuro, uma fragilidade emocional e mental momentânea ao longo da minha vida, crenças que eu tenho sobre relacionamento, aprendizados que eu tenho sobre relacionamento, as ideias que eu tenho sobre mim mesmo, sobre valor próprio, sobre o que eu mereço, o que eu deixo de merecer, carência, buracos existenciais que às vezes a gente não entende muito bem, mas que eles estão lá, e aí a pessoa vem porque a gente precisa dela para suprir uma carência, ou para tapar um buraco, ou para virar uma distração. Ela está na nossa vida não é só porque ela é interessante e eu quero que ela seja uma adição e alguém para caminhar do meu lado. Ela tem uma função além de preencher um buraco, preencher uma falta, dar conta de coisas que eu não dou. E aí a idealização começa a desandar.
Porque se eu já sou uma pessoa que tem todas essas características inseguras, sou uma pessoa que posso ter uma propensão à fantasia ainda mais, eu no 5 do primeiro tempo te escuto e já tô atribuindo pra você 1000 coisas que eu nem sei se você tem. Antes que o meu cérebro possa fazer a conexão de que você é talvez as coisas que eu procuro, eu já crio isso. O meu cérebro preenche os espaços em branco que faltam nesse curto período de tempo que a gente se conhece. E eu quero tanto, de novo, por esses buracos que eu falei, pelas crenças que eu tenho, tá no relacionamento, tá me sentindo completa ou segura ou não carente, que eu nem percebo as bandeiras vermelhas. Eu nem percebo que pode ter uma coisa errada, ou que já no primeiro momento essa pessoa não se mostrou tão maravilhosa assim. E eu vou entrando nessa relação. Se no começo a gente só olha as características superficiais de um potencial parceiro e já começa a combinar com os ideais que a gente tem, a gente já começa a imaginar que aquele pouquinho que a pessoa tá me oferecendo é muito maior, muito mais legal, enfim... e a gente só vê com uma lente cor-de-rosa, a gente só vê o lado positivo e que vai dar certo. No primeiro encontro a gente já tá imaginando que vai casar na praia, porque, meu Deus, encontrei a pessoa, não aguento mais procurar. Boa chance de que eu passe por cima e não veja características que não são legais e que são bem importantes para eu não ignorar. Além disso, quando a gente finge que não é a gente lá no começo da relação, ao longo do tempo a gente vai ter dificuldade de sustentar isso e vai começar a se sentir mal, porque ao longo do tempo a gente quer o que a gente chama de autoverificação. Eu quero que você me conheça, eu quero que você saiba quem eu sou, o que eu preciso, os meus sonhos, os meus desejos, e você me ajude a validar isso, que tá tudo bem eu querer essas coisas e ser essas coisas, a me lembrar que eu sou essas coisas. Quando eu vendo uma imagem minha que eu não tenho, a chance de decepção é muito grande. E provavelmente outra pessoa também faça isso. Então é importante olhar que a gente às vezes vende uma coisa que não é e que a gente fica com pessoas não pelo que elas são, pelo que a gente quer que elas fossem, porque elas precisam preencher os buracos que a gente tem. Será que deu pra entender? Eu espero que sim. Vocês têm dúvidas? Deixem comentários, deixem sugestões. Se vocês não concordam, por favor, critiquem. Se eu esqueci de falar alguma coisa, também deixa. Eu olho de vez em quando aqui no YouTube, eu participo muito do Instagram, então lá a gente faz live, conversa sobre várias coisas. Quem sabe esse vídeo te faz pensar um pouquinho sobre como você tá se relacionando com as pessoas. Me segue nas redes e até o próximo vídeo.